Fala aí, galerinha, tranquilidade? Então, nessa videoaula agora a gente vai resolver o exercício 6 da apostila, né, da aula 17 de termodinâmica, tá certo? Se você tá com a apostila, abre lá na página 51 para você poder acompanhar a leitura do exercício, tá? Então, o exercício 6 diz o seguinte, ó. Num recipiente de volume constante é colocado um gás a temperatura de 400 Kelvin e pressão de 75 centímetros de mercúrio, certo? Qual é a pressão a temperatura de 1200 Kelvin? Opa! Essa daí, ó, você vai ter que converter a pressão, tá? Porque a gente só trabalha com ATM, beleza? Acho que a única dificuldade desse problema é essa daí mesmo. E o outro detalhe que ele te dá aí é que o volume é constante, certo? Então, ó, a primeira informação que ele dá, um recipiente de volume constante. Então a gente já sabe aqui, ó, que o volume é constante. Trata-se de qual processo? É um processo isovolumétrico, né? Isovolumétrico. Certo? A gente pode chamar isso aqui também de isocórico, tá? Fica ligado nesses dois nomes aí, tá certo? Então o volume é constante, certo? Mas o que ele dá pra gente aí, ó? Gás a temperatura de 400 Kelvin. Então a temperatura inicial é de 400 Kelvin, tá? E a pressão de 75 centímetros de mercúrio. Então a pressão inicial 75 centímetros de mercúrio, tá? Essa pressão aqui você vai ter que converter, tá? Então, por exemplo, se eu andar com a casa decimal, 75 centímetros é a mesma coisa que 750 milímetros de mercúrio, tá certo? E aí, em milímetros é mais fácil da gente converter. Como é que a gente converte isso? É uma regrinha de 3. Por exemplo, ó, se 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Enquanto os atm vai corresponder a 750 milímetros de mercúrio, tá certo? Então aqui, ó, multiplicando cruzado, né, 750 vezes 1, x vezes 760. Isso vai dar como resultado o seguinte, ó, vai ficar 750, né, dividido por 760. Então tu vai dividir os dois, tá certo? Ó, x vai ser igual a 750 dividido por 760, tá? Sabe quanto é que isso vai dar? Isso aqui vai dar 0,98, tá? Então, ó, a pressão 1 vai ser de 0,98 atm. Beleza? Tranquilo? Mas o que ele fala aí? Qual é a pressão? Então ele quer saber a pressão 2, tá? Pressão 2 é uma incógnita, tá? E mais que a temperatura de 1200 Kelvin. Então a temperatura 2 vai ser igual a de 1200 Kelvin. Ok? Então, ó, fazendo aquela equação lá que a gente tem utilizado, né? Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre temperatura 2. Pô, professor, mas o volume é constante, ok? É só cortar ele daqui, ó. Cortou volume 1, cortou volume 2, vai ficar pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura, tá certo? Então, ó, basta a gente fazer o que agora? Substituir os valores, né? Então, como aqui ficou meio cheio de coisa, vamos botar para cá. Vamos fazer essa equação toda aqui. Tá certo? Vamos fazer essa conta aqui embaixo. Então, como é que vai ficar isso, ó? Vamos lá de laranja. Qual é a pressão 1? Pressão 1, 0,98. Então, 0,98. Dividido pela temperatura 1, que era a temperatura 1, 400 Kelvin. Isso vai ser igual. Pressão 2, quem é a pressão 2? É o que eu quero descobrir. Dividido por quem? Pela temperatura 2. Quem é a temperatura 2? 1200 Kelvin. Ok, alright. Tá certo? Beleza? Tranquilidade? Belezinha? Então, ó, como é uma igualdade de frações, a gente pode multiplicar cruzado, né? Aqui, ó. Multiplicar esse cara com esse cara, multiplicar esse cara com esse cara, tá certo? Então como é que vai ficar isso, ó? Vai ficar, ó, 0,98 vezes 1200, tá? É igual a 400 vezes P2. Beleza?
Então, ó, 0,98 vezes 1.200, isso vai dar 1.176, tá? Isso é igual a 400 vezes P2. Então, ó, a pressão 2 vai ser igual ao 400 que está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 1.176 dividido por 400, tá? Quanto é que vai dar isso? A pressão vai dar 2,94 atm, beleza? Então essa é a resposta aí. Mas professor, se eu quisesse fazer a conta da pressão em centímetros de mercúrio, eu chegaria nesse mesmo resultado? Sim. Fazendo dessa forma, convertendo, né, você já encontra o resultado em atm, tá? Mas se tu quiser resolver aqui utilizando a pressão no valor que ele te deu em centímetros de mercúrio, não tem problema. Você pode fazer e depois no final você vai ter que converter, né? Então vamos fazer a conta dessa forma, só pra gente ver como é que ficaria. Ficaria da seguinte forma, ó, ia ficar a pressão é 75, né, dividido pela temperatura inicial, que é 400, certo? Isso vai ser igual a pressão 2 dividido pela temperatura final, que é 1.200, tá certo? Então, ó, 1.200 vezes 75, né, fazendo essa conta aqui, ó, 1.200 vezes 75, isso vai dar 90.000. Então, 90.000, certo? É igual a 400 P2, certo? Logo, a pressão 2 vai ser igual a 90.000 dividido por 400. Opa! 400, né? Então, eu ia poder cortar os zerinhos aqui, ó. 0 com 0, 0 com 0. Ia ficar 900 dividido por 4, tá? 900 dividido por 4, isso dá 225 centímetros de mercúrio, tá certo? Se eu converter isso para milímetros, é só adicionar andar uma casa, né? Então isso aqui vai ficar 2.250 milímetros de mercúrio, certo? E que se eu converter para atm, vai dar exatamente isso daqui. Beleza? Tranquilo? Perguntas, dúvidas, curiosidades, horóscopo, deixe aí nos seus comentários. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!